galera. Deixa eu procurar a Érica aqui. Peraí. Deixa ela já entrou aqui. Pronto. Já mandei o convite. Boa noite, tudo bem? Oi, Nixoki, tudo bem? Tudo maravilhoso. E você? Tudo ótimo, maravilhoso. Agora que eu tô com você, que delícia. Ah, que Obrigada, bom. viu? Obrigada pela oportunidade. Que bom. A oportunidade é mútua, É verdade. né? Tá faltando Você... maridos. Pois é, ele acabou de entrar aí, ó, Luiz Bisaio. Oi, amor. Pede para Ah, participar. pede para participar aí, Luiz. Sem tu, nada somos. É verdade. É minha tampa da panela há alguns Pois é, anos. acho que ele está procurando lá o botão, né? Eu acho que tá. Achou? É. Ele não está aí contigo, né? Não, ele está em São Paulo. Eu estou aqui na roça, estou em Piquete. Hum, tá bom, vamos conversando aí, daqui a pouco ele entra, né? Vamos. Bora Muito lá. bem. E aí, eu coloquei esse título, né? Por que desenvolver se é necessário, né? Uhum. É bem propício, né, para a gente falar da importância da gente procurar todas as possibilidades, todas as alternativas de sobrevivermos nesse mundo louco que nós estamos vivendo, né? Cada dia mais maluco, né? Quando eu olho para trás, quando eu vejo a minha vida antes do Tantra, eu vejo a grande diferença que foi eu me jogar nessa experiência, nesse desenvolvimento pessoal. Uhum, E eu gostaria, assim, daí eu gostaria que várias pessoas pudessem vir conosco e entender o que é realmente a proposta do trabalho que você desenvolveu. E porque quando eu começo a falar, Michel, que as pessoas não entendem. Daí eu viro e falo assim, gente, não dá para entender mesmo, porque é só vivendo. Mas eu uhum, posso contar da minha história, de como eu cheguei aos 50 anos na comuna, ou quando eu recebi a minha primeira massagem tântrica, e eu nem sabia o que era Tantra, porque Luiz, ele acabou me dando de presente essa massagem e eu cheguei num local achando que era só uma massagem relaxante uhum, e daí o terapeuta foi super assim, atencioso, explicou o que eu iria vivenciar e eu com toda a uhum, educação que eu tive, porque eu fui educada na base do não, sabe aquela coisa, não põe a mão aí, não faça sexo antes do casamento, não uhum, engravida, nada era ligado ao prazer. E daí eu uhum. fui cheia de bloqueios. Imagina que na Sensitive eu me via vestida de freira, sem, assim, não acontecia nada nos primeiros minutos, o meu corpo não respondia ao toque Uhum. do terapeuta. E eu sei que eu dei muito trabalho pro meu terapeuta. Mas aconteceu, por mais que eu tenha negociado que eu não queria tirar roupa, que sabe Uhum. aquele monte de coisa que você fala assim, não, não estou pronta para isso, posso fazer com roupa, vai ter toque. Eu fui com todos os preconceitos possíveis para dentro da sala de atendimento. Mas até que eu tive o primeiro orgasmo da vida, que eu nem sabia o que, que era. Para mim, aquela coisinha Uhum. que eu tinha com o Luiz era tudo. E na realidade não era nada, não era nada, era aquilo que a gente aprendeu nos filmes, né? Mas não existia Sim. aquela conexão, por mais que nós já estivéssemos casados há muito tempo, não era. E daí a gente começou o Sim. nosso desenvolvimento. Eu, E conseguiu achar eu, maridos?
Ainda não chamou, não. Eu brinco, Érica, dizendo que antes a gente achava que a experiência no casamento era uau, Não é. mas depois do tanto a gente descobre que, na verdade, a experiência era uai, não era uau. Com Uai, certeza. Ai, era isso que eu tinha, era gente. Por que que eu isso, não nossa, descobri era só antes? isso, né? É, que era aquela coisinha de 5 minutos, acabou, tá tudo certo, né? E daí você vai pro Tantra, você faz, por Nossa, exemplo, se a era. Delirium, né? Eu E vou te daí você falar que se era descobre. 5 minutos, nossa, já era muito, né? Você é privilegiado, né? 5 minutos, porque É. eu trabalho com casais, aqui nós trabalhamos com casais, né? E a gente Uhum. ouve a descrição aqui de várias situações que não chega assim a 3 minutos, 2 minutos, né? Ah. É que Aí a gente vê o desespero e a necessidade das pessoas, e isso precisa ser dito, delas passarem realmente, saírem dessa normótica aceitação das impossibilidades e partir para a fé, para a confiança e, principalmente, sobretudo, para a convicção, para a certeza de que muitas coisas podem mudar para melhor, inclusive essa, né, na esfera, no âmbito da sexualidade do casal e também dos solteiros também, né? com Isso precisa ser dito, certeza. né? É, eu acho que assim, é uma. É que nem você fala, é um religar, né? Você começa a ver a vida de uma outra forma, a sua sexualidade de uma outra forma. E eu, aos 50 anos, eu já estava menopausada, Uhum, fazia 5 ou 6 meses que eu tinha recebido uma prótese de quadril. Então, uhum, eu tinha, assim, grandes dificuldades de abertura de perna mesmo. Então, assim, o meu corpo sempre teve problemas, que eu nasci com uma formação congênita no quadril. E então, uhum, mexer pelvis, para mim, era uma coisa impossível. E o Tantra me trouxe. Hoje, se você, quem me vê, eu mexo a pelvis, eu fui desencoraçando, né? Fui tirando todas aquelas couraças que eu tinha. E eu sou muito melhor do que eu era aos 20 anos. Hoje eu uhum, consigo olhar para o meu corpo e sentir. Eu começo a sentir o corpo. Era uma coisa que eu não tinha, sabe, Michoque? Eu, quando criança, eu fiquei engessada. É, daqui debaixo dos braços até a pontinha do pé durante. Eu fiz 5, 6 cirurgias. Aliás, eu fiz 6 cirurgias e ficava engessada por 6 meses. Então, eu não tive esse desenvolvimento corporal, não tive nem o desenvolvimento de sintonia fina. E fui viver isso até os 50 anos, com um corpo que não sentia. E de repente veio a experiência de eu receber a minha primeira massagem, fazer um curso com o Dani, o primeiro curso. Daí depois eu fui fazer Caminhos do Amor. Daí eu decidi que esse negócio era tão bom que eu queria me formar em me tornar uma terapeuta para poder ajudar outras pessoas. Daí eu fui parar aí. E mesmo aí, uhum, nesse salão, muitas mudanças aconteceram. Quando você olha a foto da Érica, quando começou o módulo 1 e termina o módulo 4, você fala assim, que negócio é esse? Por que eu não vim parar nessa escola antes? uhum, E tudo isso fez com que eu fosse buscar o desenvolvimento. Então, eu não parei só aí. Daí fui buscando, daí eu virei aquela buscadora, né? Aquela que vai. Olha, você precisa aprender um pouquinho sobre respiração. Lá vou eu buscar um pouquinho um estudo de respiração. Precisa uhum, desenvolver um pouquinho mais, né, a massagem. Vamos fazer um curso aprofundado. Porque quando chega um interagente para a gente, ele vem com várias questões. Como eu cheguei no, uhum, no meu atendimento? E aí só o desenvolvimento no choque, só você se jogar. E às vezes você vai para a comuna e você não quer ser um terapeuta.
E a Comuna oferece uma série de produtos, vou chamar assim, de série de workshops, que vão Uhum. nos ajudando nesse desenvolvimento, né? Sim, E, e foi maravilhoso. Eu acho que assim, eu vim com vários traumas e eu aprendi que o orgasmo, ele pode sim trabalhar o trauma. Quando eu olho, eu falo assim, cara, eu posso dizer que ele não cura, mas ele te faz você ressignificar o aqui e o agora, porque você não vive mais no passado, né? uhum. E o mais bonito que eu posso te dizer daí você pode me explicar. Eu cheguei com 50 anos, então menopausada, com toda a minha ioni flácida, o meu clitóris pequenininho, pequenininho, pequenininho. E após todos esses anos, quando você começa a olhar para o teu corpo, para a tua vulva, você fala assim, meu, ela ainda é pequenininha, mas ela é muito maior do que era. Então, assim, para todas as idades, o Tantra ajuda, não é isso? Sim, com certeza. Eu não consigo imaginar a minha vida, não consigo ter esse alcance de como eu estaria vivo e como eu seria fora do Tantra, né? Porque o pessoal me pergunta, né? Antes de você, as pessoas pensam que a gente já nasceu, né, no Tantra, né? Mas o Tantra é uma construção, ele é uma construção, né? Uma construção da consciência, da vontade obstinada de fazer, de ser, de realizar-se no templo do teu corpo. Não adianta, é utópico as pessoas falarem que o teu corpo é o teu templo, sabe? Beleza, ok. Agora, o que você está fazendo com o teu templo, né? Sim. Como é que você está cuidando do teu templo? Como é que você está transitando no mundo com o teu templo? E que ações, quais as demandas que você está construindo, você está constituindo no seu dia a dia para honrar o teu templo e verdadeiramente torná-lo sagrado, porque nós somos um copo vazio, um bambu oco, né? Você pode colocar ali o que você quiser, né? Café, cachaça, uísque. Não que eu faça, que eu tenha alguma oposição é, a respeito da bebida, mesmo porque eu bebo, gosto, aprecio, né? Eu sigo as orientações daquele que me cativou. Quem me cativou foi o Osho. E o Sim. Osho falou, olha, você vai transitar no mundo, você pega o que há de melhor. O que há de melhor são as coisas que te dão prazer, te elevam, né? Eu não bebo para encher a cara, mas eu tomo lá um Um bom cálice, vinho, né? um bom vinho. Eu sou que nem Jesus. Eu sou que nem Jesus, né? Eu gosto de ver as pessoas que me amam banharem meus pés com seus cabelos no bálsamo, por que não, né? Isso é delicioso, né? Jesus, Maravilhoso. Jesus era um cara que transitava entre os endinheirados, entre os humildes, os simples. Ele não pode, como um personagem crístico que ele não pode fazer julgamento, ele não pode fazer distinção, né? Ele viu um cara subiu numa árvore, um cara baixinho, ele imaginou, cara, como é que esse cara subiu nessa árvore? Porque ele era baixinho, Mateus era um cara baixinho, cobrador de impostos, né? Não era uma pessoa querida na sociedade, porque ele, afinal de contas, cobrava os impostos, né? E Jesus atendeu o convite dele, porque ele falou: ô, Jesus, eu vou fazer um jantar lá em casa, né? Vai ter mulheres bonitas, vai ter bom vinho, você vai? E ele escandalizou os apóstolos quando ele falou: vou sim. Pô, que dia que é que eu vou lá? Eu vou botar na minha agenda aqui, eu vou lá. E ele foi, né? Então não fazia distinção, porque ele não pode entrar no mérito do julgamento e penalizar as pessoas, porque o olhar de um iluminado, um olhar de um ser crístico, ele não enxerga aquilo que é, ele enxerga aquilo que será, né? E acabou que o Mateus
se tornou um dos mais Mas, importantes apóstolos de Jesus, foi o Mateus, que abandonou tudo para seguir Jesus, né? sim, Então, a mesma coisa, as pessoas que me procuram dão as suas desculpas, né? Por que não desenvolver-se? Cada um dá a sua desculpa, né? Ah, meu, não tem dinheiro. Mas você não pode desenvolver sem dinheiro, né? Você já procurou informações sobre quais são as viabilidades para você participar dos trabalhos? Será que o terapeuta, o coordenador desse trabalho, não tem lá um programa de bolsas? Será que ao invés de dinheiro você não pode colaborar, contribuir de uma outra maneira? Porque tem a possibilidade de nós trocarmos serviços. Né? Ah, então você trabalha com o quê? Com internet. Bom, eu preciso de um cara que entenda de entendo. internet e faça as coisas que eu não faço, não consigo fazer. Eu preciso das pessoas. Então, é o tal do conhecido escambo, né? Que é o Escambo, nome. Escambo. É um eu, é o escambo. O escambo é uma via de comunicação e de viabilidade entre duas ou mais partes para viabilizarem um serviço, um ganho que não seja um ganho financeiro, mas necessário, né? O pois escambo é. é. Então, Eu aí Deixa eu tem. só, vou te interromper Ah, um pouquinho só para dizer o seguinte, fazer um ponto. Talvez você não saiba, mas ah, quando eu fui fazer a formação, eu não tinha vou falar uma palavra, eu não tinha um puto no choque, não tinha. Eu é. vendia o, o almoço para pagar a janta, era assim, Uhum, dificílimo, e você disse que era a tua última formação, eu preciso ter 18. E você uhum, fez um sorteio, fez a gente colocar no history, no feed, dizendo por que uhum, tinha que ir, tal, tal, tal. E no domingo você ia fazer o sorteio e eu ficava assim, não, porque eu vou ganhar, porque eu vou ganhar, porque eu vou ganhar. Eu não ganhei, eu não fui a escolhida. Mas na segunda-feira, quando eu estava saindo de São Paulo e vindo para Piquete, você estava falando comigo no. Você fez assim, então, quem ganhou. Mas eu queria perguntar: o que está faltando para você vir fazer o curso comigo? O que está faltando? Eu falei: gente, esse homem está falando comigo. Ele está falando comigo. Na hora, eu peguei, tomei coragem, peguei o meu WhatsApp, mandei para a Fabi Midori e falei assim: Fabi, o negócio é o seguinte. Tá, eu estou vendendo o meu pão de manhã, pago o almoço, eu não tenho dinheiro, mas quais são as condições, o que eu posso fazer? E daí foi isso. Eu tomei a coragem de colocar a minha situação e eu paguei. Eu fui pagando, comecei pagando, paguei a hospedagem, e a partir daí tudo mudou. Até a parte financeira, eu comecei a respirar nos meus sonhos. Com toda vez que você fala, respira nos teus sonhos, eu falo assim, tá vendo? Eu uhum, respirei, eu fiz o metamorfose. E quantas uhum. pessoas chegam aí na mesma situação que eu cheguei? Então eu sou muito grata, porque daí depois da primeira, parece que teve uma mudança de chave e eu comecei, as coisas começaram a acontecer simplesmente. Daí você presta um trabalho aqui, presta um outro trabalho aqui, você faz um grupo. Daqui a pouco você Uhum. olha e você fala assim, realmente, essa energia, ela é próspera. Você começa a respirar nisso, né? Então, você começa a olhar a tua energia vital e começa a trabalhar com ela de uma outra maneira. Então, eu sou Uhum. muito grata, porque eu tive a coragem. Primeiro, sou grata a mim, que eu tive a coragem de colocar no meu feed, no meu coisa. Imagina uma mulher que era professora universitária de um centro universitário católico, falando que queria fazer tantra para os quatro lados do. Era Uhum. Facebook, era Instagram, eu falei em todos. Daí eu falei assim: você quer saber? Sou eu. E daí você Uhum. depois. Eu recebi meu Sanyas, que veio como Satya. E daí eu tive que Uhum. entender que eu tinha que colocar a verdade no mundo, que era essa verdade que traz. Uhum. Mas é isso, desculpa, mas eu tinha que fazer esse ponto e te agradecer pela oportunidade. Então, você vê, esse depoimento eu ouço todos os dias, Érica, todos os dias. É onde o campo das impossibilidades são
plausíveis, eles cantam um sopro de esperança no ouvido das pessoas que têm fé, que acreditam. Talvez você não consiga agora, nesse momento, mas a dica é persevere, não desanima, né? Eu vejo a dificuldade de algumas pessoas perseverarem, irem até o final. Muitas delas têm a capacidade de plantar, elas são boas no plantio, né? Como os arianos, por exemplo, né? Os Uhum. arianos, pessoal de Áries, né? No mesmo signo 1 do zodíaco, eles são muito bons para começar projetos com ariano. Você quer começar bem um projeto, você chama um ariano e ele vai mover o mundo para iniciar esse projeto. Mas é um signo que tem dificuldade de chegar no final, sabe? De colher as coisas que ele plantou. E eu falo porque eu estou no momento da minha vida, estou chegando nos 65 anos, né? Não parece, De jeito nenhum. não parece, mas eu estou chegando, né? Eu falo para o pessoal aqui que convive comigo que às vezes eu acho que eu sou o Matusalém, que eu inclusive ultrapassei o Matusalém, porque às vezes eu olho para mim assim, eu me vejo como um cara de 400 anos, sabe? É uma dinâmica da vida, como bom geminiano que eu sou, de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu não faço duas, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Então, hoje eu já fui 2 vezes lá embaixo, que eu fiz um jardim maravilhoso lá no Temascal, limpei o terreno, estou construindo aqui em cima do prédio, que eu vou mudar para lá. E é mil coisas ao mesmo tempo, é uma dinâmica de vida que potencializa, que amplifica os resultados das coisas, né? Enquanto que eu conheço pessoas com 65 anos, imagina a minha idade, e a pessoa fala assim, eu me sinto velho, eu sou um cara velho. Velho, cara, não fala isso não. Eu tenho a mesma idade que você, que velho, coisa nenhuma, rapaz. Vambora, todo pique aí, porque agora é que nós temos a sabedoria, né? Nós temos a sabedoria, nós temos a visão dos caminhos que nós percorremos para alcançar as coisas, tanto pelos acertos que nós tivemos na vida, como pelos desacertos também, porque a gente aprende muito mais pelos desacertos do que pelos acertos. É Então, verdade. hoje, a pessoa que tem essa melhor idade, né, que eu digo, eu não sou velho, eu tenho a melhor idade, né? Com Apesar certeza. de que, às vezes, em função do ritmo alucinante que eu vivo aqui na comuna, fazendo mil coisas, eu me sinto esse Matusalém, né? Mas tem uma parte em mim que eu conectei de um jovem, sabe, de 18 anos, com muita vitalidade sexual, que eu ainda tenho. Não, isso eu não escondo de ninguém, porque eu falo para as pessoas, eu quero ser um exemplo para você. Eu quero que você olhe para mim e, de alguma forma, pela minha batalha, pela minha história de vida, porque eu já plantei mais de 5.000 árvores, porque eu já fiz 3 filhos maravilhosos, ainda tive um filho adotivo, né, que inclusive faleceu, morreu nos meus braços, o Lázaro, e eu fico olhando todas essas histórias, eu já fui pai, já sou avô, né? Quanta história maravilhosa, tem experiência, a maturidade, né? Isso. E É. assim, as pessoas têm medo do envelhecimento, né, Michoque? Então, assim, você está falando que está com 60 e poucos, mas quem está com 40, quando começa o 40 anos, fica todo mundo enlouquecido. Porque, não, agora eu tô velha, agora é o fim. Daí eu até brinco, Aham. gente, não é o fim, não. É justamente a população mundial, ela está envelhecendo. A gente fala até que é a revolução prateada que está aí. Então você já é um homem prateado que está revolucionando a gente enxergar a vida de uma outra maneira.
E antigamente, quando uma pessoa de 30 anos era considerado velho, né? Hoje, uma pessoa de 50 anos não pode ser considerada velha. A gente sabe que existem, assim, o pessoal dos milênios, talvez a pessoa que vai viver 120 anos já esteja entre nós, porque a ideia é que a gente vai passar a viver mais isso. E será que quando eu chego aos 50 anos, a minha vida acabou? De jeito nenhum. É uma coisa que é isso que eu quero mostrar para as pessoas nessa Uhum. travessia, que a gente simplesmente está vivendo a segunda adolescência, quando você começa a entrar na menopausa, quando os homens estão na andropausa. A gente tem que tirar essa ideia negativa de que envelheci, que a minha história sexual acabou. Não, o Tantra está aqui para mostrar para gente que o corpo, ele é orgástico, né? Você pode Uhum. ressignificar a tua sexualidade através de meditações. Você pode aprender a olhar para você. Se eu contar para você, Nisha, que até os 50 anos eu nunca tinha olhado, pego um espelhinho e olhado como é que era a minha Ioni. É mesmo. E é. E hoje, atendendo mulheres, quando eu faço grupo de mulheres, um dos exercícios que eu faço é levar um espelhinho e pedir para que elas olhem. E ainda hoje, não sei se é porque a região onde eu estou, muitas também nunca enxergaram. Aham. Então a gente tem que desmistificar tudo isso. As mulheres que chegam até mim são acima dos 40. Eu acho que eu coloquei que eu queria trabalhar vamos dizer assim, com as pessoas acima dos 40, só chega a 40, 60, Uhum. homens de 65, de 80. E é um grande aprendizado, porque eles também estão tendo que ver que o corpo está aí. E que essa coisa de acabou, não acabou nada. Tem um que vira e fala assim, cara, eu nunca senti isso. Uhum. É um italiano, ele é dono de uma empresa que faz queijos aqui na região, que eu estou numa região que Uhum. é a maior bacia leiteira da. Daí ele falou assim, cara, eu nunca vi isso é muito bom. E eu falei assim para ele, é isso, não acabou. Ah, mas meus filhos acham que acabou. E não é nada disso. Eu acho que a gente, com essa projeção de longevidade, a gente tem que olhar para nós e continuar o nosso desenvolvimento. Uhum. Ô Luiz, cadê você, maridos? Mande É, aviãozinho. eu mandei mensagem para ele aqui que eu não recebi o convite, não recebi a solicitação dele, né? E eu acho que é ele que tem que pedir, né? Porque eu já É, cliquei aqui no nome dele, ó, não aparece a opção convidar. Então eu acho que ele é que tem que solicitar para participar. Então, eu estou aguardando ele solicitar isso, tá ele bom? tá jóia. Então, a vida é um constante convite. É um constante convite. A vida te convida, tem horas que a vida nos convida ao repouso, ao recolhimento. E a gente vai, porque se não for, a gente vai pagar o preço do não recolhimento. Era para você ter descansado, era para você ter dormido, para no dia seguinte você levantar e ter energia, né? Às vezes a vida nos convida para o alimento. O café da manhã está posto, o almoço está sendo servido, o jantar, né? E a vida nos convida para o alimento. Se a gente não aceita o convite da vida, virão as consequências, né? A gente vai dormir com fome, né? A gente vai sofrer Sim. as demandas, as ações. Às vezes a vida nos convida em ficar em silêncio. Olha, fica em silêncio, vai para dentro, não responde, não corresponde, não briga com isso, né? E se a gente briga, virão as consequências. Se a gente mantém a calma, a tranquilidade, a harmonia interior diante da desarmonia, da desavença das pessoas,
no conflito do mundo, a gente também vai sofrer as consequências, né? Então, o tempo todo, a gente precisa observar qual é o convite. Às vezes, a gente não entende o porquê. Por que que aconteceu isso na minha vida? A pessoa sofre pelos acontecimentos, né? Aparentemente, foram coisas ruins ali que aconteceram, que magoaram, que feriram, que frustraram, que decepcionaram a pessoa responde com uma depressão, responde com Uhum, uma aflição, com uma ansiedade, com um medo. E aí esse ser que governa esse templo, que cuida desse templo, esse ser, ele precisa sustentar o ambiente interior desse templo. E isso é feito de uma forma simples, às vezes com palavras, a pessoa dizendo, criar uma sacralidade para um mantra, para uma oração, e uma oração é uma sentença. Você pode criar uma oração através de uma sentença, você pode dizer, calma, Nishoque, respira. Nishoque vai dar uma caminhada ali embaixo no Temascal, vai ali no uhum. jardim, dá uma subida na montanha, respira dos ares lá do alto da montanha, e quando você voltar, você voltará num clima interior do teu templo mais harmônico, né? Essa é a particularidade interessante da energia do masculino, né? E eu falo porque eu estou entrando nessa melhor idade, né? Eu já estou com 65 anos e eu uso muito essa ferramenta. Às vezes a voz pensa, me choque, baixa um pouco a bola, se acalma, respira um pouco, né? Para que desembestar nessa atividade agora? Não é o momento, né? Eu estava até agora, há 5 minutos atrás, eu estava no meu escritório ali trabalhando, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, conversando com um rapaz que está trabalhando no meu novo site, estava revisando o conteúdo do meu site e ainda, ao mesmo tempo, preocupado com as questões ali da obra que eu estou fazendo no meu apartamento. Você vê a mente dividida em 3 situações diferentes e ainda produzindo uma ansiedade, olha, tem que parar tudo, tem que descer, agora é a hora da live, eu vou ter que cortar tudo isso que está na minha cabeça e focar na live, né? Para a gente bater um papo legal, né? Você estava que nem uma malabarista, né? Que tem vários pratinhos, segurando vários pratinhos. Daí agora você teve que Pois falar assim, é. putz, agora vai cair todos porque eu vou ter a presença. Ai, vou ter que estar na live. Eu acho que quando a gente está um pouquinho mais maduro, né? A maturidade traz essa, a gente percebe que a gente precisa encarar algumas coisas com mais profundidade, né? Então, tipo assim, eu vou olhar para o meu corpo, eu vou olhar para mim, porque eu também sinto isso. Ontem eu dei um círculo feminino e eu dancei que nem uma condenada. Hoje, o Uhum. meu corpo, o tendão de Aquiles está pegando. Daí eu falei assim, cara, eu não vou caminhar hoje de manhã. Então, e tá tudo certo. Então a gente aceita, né? Passa a Uhum. aceitar o corpo e falar assim, ok, então agora eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu também sou de fazer muitos projetos. Às vezes eu acho que é, é difícil encontrar homem como você, multifuncional, né? Porque isso é bem feminino, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Ah, mas tem hora que a gente tem que realmente falar assim, vou dar uma volta, vou ver o verde. Eu moro na Serra também da Mantiqueira. Vamos dar uma Uhum. caminhadinha, vamos respirar e corporificar um pouquinho, né? Eu tô buscando corporificar um pouquinho mais essa energia, sabe, dentro de mim existem várias Éricas. Existe a jovem, vamos dizer assim, existe assim a mãe, e agora tá chegando a da anciã também, que é essa que traz um pouquinho mais de, né, de calma. Eu vejo as minhas tias de 90 anos, 95, eu tenho tias com 96, que elas falam assim, Uhum. Érica, só respira, porque eu
Antes eu era ansiedade, hoje eu digo que eu sou ansiosa. Porque Uhum. eu quero fazer. Mas essa mulher que está nascendo, que está aí se desenvolvendo, eu acho que ela está me trazendo um pouquinho de sabedoria para aceitar a experiência da vida com mais leveza. Isso também tem a ver com o Tantra, porque o Tantra me ensinou a olhar tudo com simplicidade, com leveza, com alegria e viver todas essas, né, que a gente tem, né, que a vida ela é altos e baixos e o importante é você ter ali, né, ah, como eu diria, o balanço, né? Você que entende de música, quando você tem Uhum. altos e baixos, você tem o... Esqueci o nome. Aqui, olha, isso já é confusão mental da menopausa, tá? A gente começa a dar uns brancos e não fala. E eu comecei a aprender a isso, a aceitar esses meus brancos, essas coisas que às vezes, putz, não dá para fazer, tá tudo certo. Vamos acalmar, vamos meditar, né, Nishak? A meditação me trouxe isso. Uhum. Sim. Então, você sabe que a palavra meditação, ela veio da raiz médio, né? Meio, né? Centro, né? Hum, A meditação tem essa perspectiva, ela é necessária no nosso processo de desenvolvimento, porque ela nos coloca nesse ponto de equilíbrio, né? sim, De estar bem, né? São as duas coisas, né? De um lado a gente tem o bem-estar, que é necessário, né? Eu honro a minha cama, né? Eu honro a minha cama, porque é o lugar que me acolhe toda noite, né? Nós, às vezes de tarde também, porque às vezes depois do almoço eu venho tirar um cochilo aqui na minha cama. vai fazer a cesta. Então puxa, a minha cama me dá tanta coisa, tantos benefícios. Eu sou tão grato à minha cama, né? Como é que eu posso honrar a minha cama, né? Eu cuidando dela como ela cuida de mim, né? A Uhum. minha cama é linda, maravilhosa. Eu preciso deixar a minha cama maravilhosa, linda. Se eu entro no meu quarto é legal, é gostoso, é lindo. O meu quarto me dá proteção, me dá conforto. O que que eu posso fazer pelo meu quarto? A correspondência, né? Eu preciso corresponder àqueles e aquelas coisas que me fazem bem. Meu carro me leva para lá e para cá. Se não fosse meu carro, eu estaria andando a pé, eu estaria andando de bicicleta, eu estaria andando a cavalo, o que for. Mas se fosse um cavalo, eu teria que cuidar do cavalo também. Se fosse da bicicleta, eu teria que Tem que cuidar da cuidar. bicicleta. Eu preciso honrar as coisas que me servem, não só as pessoas, né? A gente Sim, pode servir as pessoas por interesse. Melhor servir por gratidão. Realmente esteja grato pelas pessoas que te proporcionam. Dê atenção a elas, porque os que fazem mal, a gente dá atenção. é Olha que verdade. paradoxo. É um A pessoa que, paradoxo. a pessoa que nos faz mal, a gente não esquece. A gente vai dormir de noite remoendo, com raiva, com ódio, querendo responder na mesma moeda, dar o troco, fazer aquela pessoa pagar ceitil por ceitil. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou dar valor, não àqueles que me difamam, àqueles que querem me prejudicar, que falam mal de mim. Eu vou dar valor para as pessoas que me querem bem, que me desejam o melhor, que correspondem às minhas expectativas e às vezes até me surpreendem, fazendo muito mais do que eu esperava delas, né? Então, mas sempre foi assim? Não, não, não foi assim sempre, não. Eu já dei o troco, eu já respondi, já paguei na mesma moeda, eu já rebati as coisas na hora porque eu não levava desaforo para casa, entendeu? É papo, é assim, era assim que funcionava nos meus tempos em que a adrenalina estava lá alta, lá estava lá no pique, né? Hoje, a adrenalina, para mim, é um artigo precioso. Eu preciso da adrenalina no momento do sexo, eu tenho que usar a adrenalina da forma adequada.
entende? Se eu gasto toda a adrenalina na minha idade, já na velhice, se eu gasto toda a adrenalina, que é o meu tesouro, que eu necessito dela para a minha ereção, se eu gasto a minha adrenalina com raiva, com ódio, com frustração, né, penalizando os acontecimentos da minha vida, eu não vou ter adrenalina para o amor, para o ato do amor, da intimidade. Então, a maturidade deve nos trazer essa consciência do uso da nossa riqueza, daquilo que a gente dispõe, né? Eu vejo, eu atendo, aqui eu lido também com pessoas de mais idade, como eu, a gente conversa e a pessoa fala, ô Nishok, qual é o segredo dessa vitalidade? Porque a gente olha para você, a gente percebe que você é um cara funcional sexualmente, né? Por que eu não tenho isso? O que me falta? Primeiro, mudar esse paradigma do pensamento. Não te falta. Não te falta. Por que você acredita que não falta? E a pessoa fala, porque eu já estou velho. Mas e daí? Meu bisavô Emílio Cochenza, com 94 anos de idade, ele tinha um relacionamento com... Eu vou falar esse nome, eu sei que não é um nome adequado para os dias de hoje, mas naquela época, a mulher do meu pai, a Noêmia, ela tinha uma, uma secretária, né, uma empregada chamada Naís. O nome da menina era Naís. E ela tinha muita vergonha do sorriso dela, porque faltava alguns dentes, e ela não sorria. Todas as vezes que ela sorria, ela escondia assim, ó, sabe, muito envergonhada. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu também Porque já fiz isso. eu tinha vergonha do meu diastema. Eu tinha muita vergonha do meu diastema. O diastema é essa aberturazinha Uhum. que a gente tem no dente aqui, né? E eu tinha muita vergonha, eu não ria. Eu aprendi a rir com o Osho em 1996. O Osho me abriu o riso, né, na minha vida, na minha história. E aí o meu bisavô namorava a empregada e ele era feliz da vida, feliz da vida. E um dia eu era menino, eu tinha 15 anos, 16 anos, eu cheguei para o meu bisavô, vô Emílio, e disse, vô, você ainda funciona sexualmente? Ainda rola sexo? E ele ria, assim, ele ria que nem uma criança. Falei, olha, não se deixe enganar pelas aparências, não se deixe enganar. Eu sou melhor funcionalmente, sexualmente, do que muito garotão que está por aí. Pergunta a Anaís, faz essa pergunta para ela. Porque não é à toa que uma menina jovem, bonita, porque ela não está comigo por dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, você sabe. Ela não está comigo por causa da aparência, porque eu não sou um galã de cinema. Olha bem para mim, eu não tenho beleza. Mas ela enxerga alguma coisa em mim, algum grau, algum nível de vitalidade que a alma dela sorri e necessita. E é por isso que nós nos relacionamos. A partir do momento que eu não tenha mais essa vitalidade, é possível que a relação se rompa. Pois ele desencarnou, ele morreu, e a Anaís chorava no túmulo dele, de saudades, Que lindo. de Ele não amor. tinha conflito, né? Ele não tinha Não o tinha conflito conflito. de que estou envelhecendo, que é o grande conflito que afeta aí a É, sexualidade, né, de qualquer pessoa. E, e, isso. e provavelmente ele também ele tinha tônus, né, Nishoque? Ele estava ali, ele não precisava do Exato. azulzinho, ele não precisava do azulzinho por algum, sei lá, pode ser o andrógeno dele, o hormônio dele Sim. que ainda
reverberava no corpo É, e ele vivia maravilhosamente bem com essa namorada aos 90 e poucos anos. sim. Gente, que história linda. Então, mas eu vou te dizer que o Viagra dele, sabe qual foi? Qual? Foi a simpatia da Anaís, o olhar dela para ele, o carinho que ela acenava para ele, falando: vô Emílio, seu almoço, seu jantar está servido. Entende? É esse cuidado que ela tinha com ele, né, que trouxe, acendeu a vitalidade, o sopro do amor, porque ele não era assim. Antes dela, ele não era assim. Ele era um homem velho encostado, encostado pelas pressões sociais que diziam: vô Emílio, você está velho, você está velho. Mas ele era um homem que ele sentava, isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, eu morei 22 anos lá no Rio de Janeiro. Ele sentava na rua Caxambi, ele pegava, ele ia na banca, comprava o jornal O Dia, que ele gostava de ler O Dia, e ele sentava no meio-fio, embaixo da mangueira que tinha no terreno da casa. Ele sentava no meio-fio sem precisar apoiar a mão do chão. E ele levantava do mesmo jeito. Então você via que ele era um homem com uma vitalidade, mas ele estava morto pelos padrões sociais da sociedade. Todo mundo fica dizendo: ah, você está velho já, para com isso, você é um velho assanhado. Sabe, essas críticas que minam, que sabotam a vitalidade de uma pessoa, né? Uhum. E a Anaís a mesma coisa, né? Todo mundo criticava os dentes dela, aquele sorriso feio. Era um sorriso original de uma pessoa original, né? E aí ele, num determinado momento, ele deu para ela de presente uma prótese, sabe? E aí que a mulher apaixonou mesmo pelo meu bisavô, né? Então, existem maneiras de alimentar, de nutrir a nossa vitalidade, porque a gente não pode aceitar que dentro desses padrões sociais, dentro desses costumes sociais que dizem que você está inválido. De jeito Você, nenhum. você lembra que nessa época que você citou, eu falei para você que eu ia fazer o último grupo porque eu ia me aposentar, Foi isso mesmo. né? Eu ia me aposentar. Eu falei: olha, eu vou fazer meu último grupo, vai ser minha última formação. E isso foi na turma 18, né? Isso. Nós já estamos indo aí para a turma 24. E eu continuo ainda cheio de tesão. Não só tesão sexual, porque ainda tenho, sim, tesão sexual, tenho muito, mas o tesão de continuar as minhas lutas, as minhas resistências, as minhas batalhas, sabe? De terminar os protocolos, os processos que a minha alma planejou para vir nesse mundo. Eu estou aqui para realizar os desejos da minha alma. E E é eu vou. isso. E é E é isso, isso. Lixó, que eu quero trabalhar no Travessia, sabe? Que é, Aham. Luiz e eu, a gente está fazendo um trabalho aí de ir unindo as coisas e trabalhar justamente isso, examinar essas atitudes, esses preconceitos em relação ao envelhecimento. Então, convidar quem for participar para dar uma parada, a gente vai fazer umas meditações e olhar esse medo que a gente tem da mudança do corpo, na mente, nos sentimentos, né? E até no pensamento, porque pensamento é tudo. Então, assim, é encarar esses medos que a gente carrega, né? Consciente ou inconsciente, à medida que a gente vai passando os anos. É. E assim, eu acho que o grande medo, daí o pessoal vai ter que depois ir para o melt, é encarar a morte. Porque quando a gente começa a envelhecer, daí a gente dá de cara com a morte. O travessia, ele não vai chegar lá na morte, mas ele vai falar de. A gente vai meditar um pouquinho no que ficou para trás, compreender um pouquinho o que a gente viveu, aqui esses sucessos, esses fracassos,
esses arrependimentos, essas questões inacabadas com os entes queridos, para que tenha, que nem você, essa vontade, essa pulsão de vida que você tem. Uhum, E, nossa, eu acho que vale a pena. Que a gente sim. pode descobrir ainda quais são os sonhos que a gente ainda tem para viver. Eu sei que você tem um sonho de fazer a travessia do caminho de Santiago. Santiago. É uma É. travessia também. O que você Isso. imagina nessa travessia? Ah, o que eu sempre idealizei na minha vida é estar com pessoas, é compartilhar o prazer. Eu não vou fazer o caminho com um propósito austero, sabe? Eu não quero austeridade, eu não quero levar a minha austeridade para o caminho. Pelo contrário, não há nenhuma garantia que eu vou para o caminho para terminar o caminho. Porque eu acho que não tem graça nenhuma você fazer um caminho sabendo que ele vai terminar, não é? É verdade, Ele vai concordo com acabar em você. Santiago. Aí já me falaram, mas você não precisa terminar em Santiago, você pode continuar até Finisterre, né, na beira do mar. Eu falei, e depois do mar, né? Eu ainda não aprendi a andar sobre as Sobre as águas. águas. Mas tem gente que pega um barco e sai ainda, porque esses apóstolos eram navegadores também, eles eram navegantes, né, o apóstolo Paulo navegou para outros mares, né, para levar a palavra do Cristo. Eu não levo a palavra do Cristo, eu levo a palavra do Tantra. Então eu me vejo no caminho de Santiago meditando, eu vou levar um JBL que eu tenho pequenininho, para poder colocar as músicas das meditações e vamos fazer lá uma meditação vibracional biodinâmica, vamos fazer as meditações do riso, da alegria, do choro, em pleno caminho de Santiago. E vamos convidar as pessoas que estarão lá naquele lugar, naquele espaço, vamos fazer lá, vamos fazer juntos. É Eu já isso. tive uma experiência muito bonita em Tambaba, lá Onde em fica? João Pessoa, Ah, tá. na Paraíba. Eu fiz um grupo numa pousada e ficava ali ao lado de Tambaba. E Tambaba é uma praia de nudismo, né? E aí, no final do grupo, no domingo, eu convidei o pessoal do grupo e disse, gente, vamos fazer o encerramento do grupo ali na praia, fazendo uma heart chakra, com todo mundo nu. E aí eles adoraram a ideia. Vamos lá, vamos lá. Aí foram, tinha umas 40 pessoas. A praia lá é bem pequenininha e ela tem pedras assim na frente, né? Mas a gente ajeitou todo mundo na praia ali, todo mundo tirou a roupa. Tirou não, se para entrar lá você tem que entrar sem roupa. E aí deixamos as coisas lá e eu conduzi a meditação de dentro da água, no mar, porque não tinha espaço para eu ficar na areia. Uau! E fizemos a meditação em Tambaba, coisa mais linda, porque as pessoas que estavam lá na praia se juntaram a nós. Podemos fazer também? Você, claro, sem dúvida, vamos lá. E foi uma experiência maravilhosa. Então, eu gosto de lidar dentro dessa visão, desse entendimento tântrico, né, de que o simples é o certo, e tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? E eu me atiro assim nos projetos, eu gosto de realizar, eu sou um homem realizador, né? Sim. E uma coisa que eu queria que as pessoas que soubessem como eu encaro o Tantra, eu acho que para mim ele tem a ver, sabe com o quê? Com o processo de viver o dia a dia, a simplicidade. Depois que eu fiz essa travessia, né, que tipo assim, você chega no Tantra, é como se abrisse um portal, e daí você entra nesse portal. E daí você começa a descobrir que você estava vivendo num mundo maluco. E daí quando você começa a atravessar esse portal, que você começa a fazer a travessia, você começa
a ter uma experiência mais sensorial. Você começa a olhar o sol tá lindo, até o suor que escorre, você fala assim, nossa, tá vindo um suor, né? A natureza, você começa a ver o homem com uma outra cara. Eu não estou romantizando, mas até as minhas rugas hoje eu olho e falo assim, cara, olha, tô ficando mais experiente, elas estão marcadas aqui, mas é isso. Vou fazer botox? Não sei, ainda não fiz, mas pode ser que eu vá fazer? Pode ser que eu vou fazer. Mas hoje eu olho e Uhum. falo assim, eu estou honrando o meu corpo, as minhas cicatrizes, eu tenho várias, né? E vou vivendo, e vou encontrando alegria na jornada. Eu acho que é isso que é esse portal, quando você começa a meditar, a viver. Você é muito mais experiente, eu sou só uma bebê engatinhando no Tantra, mas eu começo a olhar e falo assim, é isso mesmo. A meditação do riso, do Osho, né? Ele me trouxe alegria. E hoje, quando eu começo a fazer, eu falo assim, gente, como eu posso rir tão alto agora? Eu não tenho mais vergonha de soltar o Uhum. riso, nem muito menos de berrar, né? Eu acho Uhum. que eu já comecei a liberar. Ai, Nichoka, adivinha quem está aqui? Ai, meu Deus. Vou te mostrar uma coisa que está me cutucando debaixo da mesa. Olha isso. Ai, que lindo! É. Gente, esse gatinho aí já teve outro dono, viu? Tá me cutucando debaixo da Que mesa, pedindo saudade colo. dele. Nossa, tá lindo. Tá gorducho, o É. grafitão. Então é Então, isso. aí você sabe que eu escuto as pessoas falarem, né? As pessoas vêm aqui, mas qual é a tua expectativa? Eu quero curtir a minha aposentadoria. Mas como é isso? Como é que alguém curte a aposentadoria? Assim, você passeia, você viaja, você vai para outros estados, outros países? Não, não, eu fico em casa, eu já trabalhei muito, agora tudo que eu quero na minha vida é descansar e me preparar para a morte. Falei, cara, você está maluco, né? Como assim se preparar para a morte? Você está doido, né? Quantos anos você tem? Falei, 68, 70. Falei, cara, pelo amor de Deus, vai viver a vida, vai fazer tudo que você não fez, que você gostaria de ter feito, né? Mas a grana está curta. Cara, dá um jeito, pede e receberás, procura e acharás, bate e a porta se abrirá. Tem meios. Se você encontrar meios, você consegue, você vai descobrir uma maneira de você alcançar o teu propósito, o teu objetivo. Pode não ser exatamente aquele, mas, né, vai transitar nos meios. Você quer ir para a Itália, cara, vai, começa indo ali para o Bexiga, né? Vai em São Paulo, na zona italiana, vai na zona que eu falo é a área, né? Eu entendi. Zona é a área, gente, Gente, é a pelo amor de área, é o Deus, bairro. não tô aconselhando, daqui a pouco sai aí na Folha Sai. de São Paulo que eu oriento todo mundo a ir para a zona. Não, não é isso. Ai, que choque. É, Mas é isso mesmo, sai, né? Sai de casa. é, Começa. sonha, sonha. Eu moro aqui, Piquete, ela é uma região montanhosa e Piquete fica como se fosse assim, eu falo que é um pinico, sabe assim? E eu falo assim, gente, sai, sobe a serra, vai para o vale, vai enxergar, porque existe vida lá fora, existe muitas oportunidades. Aqui a per capita é menor que um salário mínimo. Então imagina uma cidade bem pobre mesmo, assim. É a cidade que mais encolheu no estado de São Paulo nos últimos anos. Todo mundo está Uhum. saindo porque não existe oportunidade. Mas as pessoas saem, mas continuam, tipo assim, só vou sair, só vou até Lorena, só vou até Guará. Eu falei assim, não, vai. Quando eu estava, estou de licença, né, da faculdade, mas quando eu estava lecionando, eu falava para meus alunos, vai para o mundo. E por que não, né? As pessoas que estão aposentadas, que estão na melhor idade, não irem para o mundo. Elas estão indo. Eu tenho uma série de mulheres que eu, que eu sigo, que eu encontro muitas vezes nesses eventos de empreendedoras, que são as de 60 a mais. Elas estão fazendo uma revolução no mundo, se unindo, Sim. fazendo café,
Só está faltando um pouquinho é desenvolver a sexualidade, que ainda está bem fechadinha, sabe aquela coisa assim? Uhum. Quando eu começo, você trabalha com tantra? Não, eu tô com 50 anos, acabou, não quero mais amigo, não quero porque eu tenho problema de ressecamento, dói. Ah, se vai tanto, isso acaba rapidinho. Oh, e eu brinco com elas, eu trabalho com Yoni Eggs, né? Daí eu falo assim, cara, vocês precisam conhecer Yoni Eggs, é maravilhoso, isso te traz né, potência, tônus na tua Ioni, no teu canal vaginal. Vem, vamos fazer. Daí elas falam assim, que? Esse negócio vai entrar dentro de mim? Eu falei, vai, entra. Claro que entra. Uhum. Daí elas falam assim, eu falei, você não saiu um bebê por aí? É. Então vai entrar e vai sair. E é Uhum. isso, eu acho que elas precisam, as mulheres precisam, e os homens também, no choque, de, em qualquer idade, começar e olhar assim, né, quem eu sou eu, o que que eu gosto, o que que me dá prazer, o que que me incomoda. E eu sei que o nosso trabalho, ele é muito mais corporal, mas depois que Uhum. você começa a descobrir que, putz, aquele negocinho que passou aqui nas minhas costas, isso é bom, hein? Nossa, aqui no meu umbigo deu uma... Opa, subiu um foguinho. O bico do meu seio é legal esse treco que tá passando. E Uhum. você começa a descobrir o teu corpo. E não tem Sim. idade. Bom seria que fosse aos 16, quando a gente está começando, né? Ou quando a menina está ali entrando né, na menarca. Mas às vezes não é. Por exemplo, assim, eu não tive educação sexual nenhuma. Fui aprender lendo Capricho e Nova e assistindo filmes. Uhum. Mas nada é por acaso. Tem um momento que esse portal vem até você de alguma maneira inusitada, como foi o meu, um presente de aniversário, e você pode fazer essa mudança na tua vida e ressignificar todo o teu caminhar. Sim. Eu acho que... Conta pra mim. Então, aí eu acho que é por aí. A gente precisa sair da covardia, né? Da covardia e do medo, da nossa suposição de que nós não somos capazes, que nós não vamos dar conta. Às vezes nós projetamos a nossa cruel expectativa a respeito de nós mesmos no outro. Sem ouvir o outro, nós julgamos que o outro vai nos condenar, né? E eu passei por essa situação, eu tive também a minha crise de idade, né? Eu não deixava a barba crescer, eu passo ainda creme no meu rosto, porque eu acho que isso é autocuidado, né? Mas antes não era autocuidado, era o medo de envelhecer, sabe? Deixar a minha pele rugosa e a vergonha de tirar a minha roupa, de ficar nu na frente de uma mulher e ela ver a minha pele já começando a envelhecer, né? Eu passei pelos meus medos também da idade, né? E aí teve um momento que eu falei, cara, eu nunca deixei a minha barba crescer com medo de parecer velho, mas agora eu vou deixar. E E como aí foi? deixei, ó, olha só aqui, ó, né? Tá. Eu nunca me vi, esse era um personagem que existia dentro de mim, um homem barbudo. Eu o vi muitas vezes nos meus sonhos me chamando, né, requerendo a atenção e cuidado, e ele dizia para mim que ele era um sábio, e eu falava, não, você pode ser um sábio, mas você é um homem velho e eu tenho medo de você. Então eu não abria espaço para esse barbudo, né, de barbas brancas e grandes, longas barbas. E aí eu teve um momento, alguns meses atrás, que eu falei, agora é a hora de você aparecer. Me traz a tua maturidade, me traz a tua verdade, porque eu estou pronto para receber, né? Você disse sim para ele, né? Eu Vem. disse sim para esse personagem.
E isso é um indicativo, é uma mensagem que eu dou para todos os homens velhos, né? Deixa esse homem viver, não mata o homem velho, né? Porque está no Evangelho, né? Você tem que matar o homem velho para o homem novo nascer. Porra, deixa o homem velho viver, cacete. Né? Eu entendo o sentido e o conteúdo dessa mensagem. Ela tem um ponto muito positivo, né? Para que as pessoas se renovem no seu otimismo, na sua presença, mas eu passei a ver na vitalidade, na sabedoria desse homem velho, que ele não está improdutivo, muito pelo contrário, eu nunca tive tão criativo na minha vida e com tanta disposição de viver e de realizar as coisas como eu estou agora nessa minha idade, com se prestes a fazer 65 anos. Então, é uma convocação que eu faço, é um chamado aos homens para que não entreguem a rapadura. Eu falo que envelhecer é pop e é inexorável. Nós vamos envelhecer, não tem como. É só a gente não entregar a rapadura. Adorei. Não entrega a rapadura, cara. Vive tudo que você puder viver com a disposição do desejo de viver, com vontade de receber, porque você ainda estará qualificado, né? Eu faço trabalho aqui com as pessoas de mais idade que chegam aqui dizendo: eu estou impotente, eu estou impotente. Tá, então vamos participar do grupo. O Daniel deve ter essa mesma experiência, você deve ter essa mesma experiência. E chega lá dentro do grupo, eu dou uma olhadinha assim, lá está o cara de pau duro. Falei: cadê a impotência? Não, Estava não. lá fora. Tava na cabeça, tava Estava na naquilo que a cabeça. sociedade impôs, né? Porque assim, não, parece que assim, parece que é prazo de validade. Quando chega aos 50, aos 60, putz, venceu. É que nem lá tem a latinha, vencimento, 25/6, passou para o dia 26, acabou. Não é isso, gente. Não é porque você está Não. fazendo 50, 60. Não. Quanto mais você vive, quando você vai se tornando maduro, e é porque você está tendo a sorte de viver. Então, viva leve, viva com êxtase, né? Aproveite cada minuto e aquilo que a vida te traz, os netos, a sabedoria, porque daí a gente começa É. a olhar as dificuldades com outros olhos. Por exemplo, eu tenho um filho que já tem 2 anos e meio que está numa clínica. Eu acho que se há 5 anos atrás ele entrasse numa clínica, eu ia enlouquecer. Hoje eu olho e falo assim, faz parte do meu Hum, aprendizado, faz parte da sim. minha coisa de aceitar essa experiência que eu estou tendo. E sabe que engraçado que caiu uma ficha agora aqui, Michel? Eu, como espírita, né, a gente sabe que a gente faz, né? Lá a gente sabe tudo que a gente vai passar. E teve época que eu falava assim, gente, acho que quando eu desci aqui, eu não li direito as letras do contrato. Porque eu sempre falava assim, nossa, mas como pode estar acontecendo tudo isso na vida? E daí, de repente, a maturidade me diz assim o seguinte, é isso mesmo. Aceita, olha com amor essa experiência, porque você veio para passar essa experiência na tua vida. Olha com isso, olha com amor, né? Tem encantamento pelo que você está passando, pelos anos que você está vivendo, porque são, É. são incríveis. Dá valor ao que é, ao que tem, né? Ao que te trouxe aqui, né? O teu corpo, o teu templo sagrado. Quando eu falo isso, honra a tua cama, honra o teu apartamento, teu imóvel. Mas é alugado. Foda-se. Honre a si mesmo. Honre porque você paga o aluguel. Para de reclamar, não reclama. Não reclama, porque toda oração é uma sentença. Quando você professa, quando você profere uma oração, uma sentença, ela se torna uma oração. É uma súplica ao divino. Então, se você fala, minha vida é uma merda, ninguém me ama, ninguém me quer, todos os homens que chegam até mim me traem, me enganam, mentem para mim, você está
professando o verbo. E quando Deus pronunciou o verbo se fez carne, ele se materializou. Então precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? E uma das coisas que eu ouço é isso. Ah, eu estou velho para isso. Está velho porra nenhuma, cara, vai viver, porque você está vivo, né? Quando você morrer, morreu, acabou, não tem mais chance. Mas assim, enquanto você está vivo, alguém vai ter carinho no olhar, né? Como a Anaís fazia com o meu bisavô, um homem de 94 anos, poxa, né? Se apaixonou e teve um encanto, alguma coisa muito além do corpo físico que alguém enxergou, alguém viu naquele ser, que era uma simpatia, diga-se de passagem, né? Mas alguém olhou para ele, se apaixonou, se encantou. Então, a minha experiência com meu bisavô fala que o amor é possível, em qualquer idade, não desiste não. Ah, eu já tentei 3 casamentos, eu vou desistir, eu não caso mais com mais ninguém, não me relaciono. Cara, tenta de novo. Tenta, se abre, não se fecha para as possibilidades, né? Ah, eu nunca viajei, nunca vou viajar porque eu não tenho dinheiro. Olha, se eu te contar as histórias que eu já vivi, de todas as viagens que eu já fiz na minha vida sem dinheiro, e muita gente faz isso, bota uma mochila nas costas, não é o dinheiro que vai te fazer a viagem, é a viagem que vai te trazer a prosperidade, a abundância, a crença de que você é capaz de realizar coisas, não só para você, mas para o outro também, porque você, como um forasteiro numa cidade, você vai melhorar a tua comunicação, a tua capacidade empática de pedir um copo de água com verdade, com sinceridade. Alguém vai te dar muito mais do que um copo de água. Alguém vai te trazer um copo de água e uma porção de comida. E você começa a agradecer essas coisas e percebe que você, na verdade, você nunca agradeceu. Entende? Você era uma pessoa dura, mesquinha, egoísta, que não olhava as muitas bênçãos da vida. Então, talvez seja esse o nosso aprendizado, né? De Ele agradecer as coisas, de não entrar em conflito, não brigar, porque quando um não quer, dois não brigam. Então, não alimenta a picuinha, não faz, não vê as coisas negativas, aprende a agradecer a generosidade existencial que te colhe, que te abriga, que te acolhe. Entende? agradeça, né? Simplesmente agradeça por toda a experiência que você teve até aqui. Né? Eu acho que É. o agradecer a gratidão, ela traz muitos frutos. A É. partir do momento que você é grato, você começa a verificar que ela está florescendo em outros aspectos da tua vida. Então, aí, ó, acabou de entrar aí a Iris Tebaldi, ela colocou aí, ó, viagem sem dinheiro. Aí, ó, e colocou a mãozinha lá. Ela está falando que ela Que ela viaja sem viajou dinheiro. mochila. Ela é mochileira, entendeu? Se entra lá no Instagram dela, ela vai para cá caminhando com os pés. Perto não precisa pagar nada, né? Arruma um sapato, um tênis, vai de chinelo. Eu conheço gente que anda descalço, tudo bem. Vai curtir, tem 1000 maneiras de você curtir. Ah, não tem ninguém para ir comigo, foda-se. Vai Vai você sozinho. sozinho, porra. E no Seja, caminho vai fazer amigos, né? Com certeza. seja você a sua melhor companhia, É, né? com Agora, certeza. se você é incapaz de ficar bem contigo mesmo, você vai ficar bem com alguém? Cara, tu é um chato, pelo amor de Deus, né? É isso aí. Agora, a gente precisa fazer essas análises de consciência, essas análises de comportamento, né? Olha, A Chandra falando que é a Xanda incrível como você falando, conhece gente pelo caminho. E é, como conhece, as conexões vão acontecendo. é. Eu não sei o que é solidão. Se tem uma coisa que eu não posso reclamar da minha vida é de solidão. Eu não consigo ficar sozinho. Às vezes eu até queria sentir um pouco de solidão,
Mas, gente, eu moro num paraíso, um lugar maravilhoso. Eu tenho muitos amigos, tenho as pessoas que eu conheço no grupo aqui, são pessoas maravilhosas, encantadoras, gente com, mesmo que venha com as suas resistências, os seus medos e inseguranças, chega naquele salão ali, a pessoa desabrocha, ela se abre em encantamentos, né? Que é a proposta, né, do teu trabalho aqui. O teu grupo vai ser aqui nesse salão, Nesse com salão esse encantamento, maravilhoso. essa vista maravilhosa, um som com uma musicalidade que as pessoas falam, em choque, eu não sei dançar, eu não consigo dançar. Eu falei, não se preocupe, deixe comigo que eu vou te ensinar como dançar. E a pessoa vai para o salão, eu boto o som lá, uma música legal, o cara fica olhando para todo mundo, assim, todo mundo dançando, e ele ali, parecendo um poste, só falta colocar a lâmpada, né? Não me pergunta onde vai enfiar a lâmpada, que eu não sei. Olha, não Mas daqui a sei. pouco está o cara lá no meio, lá, todo desengonçado, não importa. Ninguém está fazendo análise de dança, análise de julgamento, né? De dança, não tem esses protocolos. A gente está olhando a capacidade de você Se jogar na sendo experiência, né? De se ir jogar na experiência, pro olho do furacão. sendo velho, seja criança, vai lá, a música está tocando, é para você se divertir, não é para os outros. Cada um se diverte com a sua própria responsabilidade, com a sua própria vontade. Então você não pode dizer, ah, ninguém me faz feliz. Cara, faça-se, você traga a tua felicidade para o espaço, para o lugar, para a tua casa, e daqui a pouco a tua casa vira uma comunidade de pessoas que vão lá, os amigos, sabe, sentam, tomam uma cervejinha juntos. Se não tem cerveja, também faz um suco, um Faz suco. refrigerante. Tem mil maneiras, um leva uma coisa, o outro leva uma coisa, faz uma festinha entre amigos, né? Eu conheço senhoras que fazem esses encontros, cada semana é na casa de uma. Elas vão fazendo esse rodízio, cada uma leva um pratinho e colocam lá, sorridentes, a foto no Instagram, E é felizes da isso mesmo. vida. E as amizades, por exemplo, que acontecem nesse salão vão para a vida, né, Nichoque? Vão para a vida, vão para a vida. Nossa, eu saio viajando, daqui a pouco estou no Rio, daqui a pouco encontro a Débora, encontro o Alberto, vou para Belo Horizonte, encontro o Cacá, encontro. Isso vai para a vida, você vai é, ampliando as tuas conexões. Então você vai para qualquer lugar do Brasil e o teu salão recebe as pessoas do Brasil, inclusive fora do Brasil. Você sempre tem alguém que você pode contar em qualquer capital brasileira, tem vamos dizer assim, um saniase do Nichoque. Posso falar que você tem saniase? São saniases, são, queiram ou não são. Sim. Isso, E, pode? e isso é muito legal. Então você que está aí falando que acabou a vida, que não vai mais fazer, o pessoal de Brasília que está pensando em fazer uma turma para vir aqui para o Travessia, venham, que eu tenho certeza que vocês vão Uhum. se encantar primeiro com o espaço da comuna, que é maravilhoso. Depois, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o convite. E já que vocês estão aceitando entrar nesse portal, nessa travessia, vocês vão se jogar de cabeça. E daí Sim, a, a experiência que vocês vão ter é única, porque o Tantra ele é isso. É você se jogar na experiência. A gente não vai ficar fazendo análise, gente, porque eu não sou psicóloga. O Luiz não é psicólogo também. A gente trabalha com o corpo e o corpo ele é sábio, ele te traz tanta coisa. A pele te traz informações que você nunca imaginou que poderiam estar ali no teu subconsciente. Você quer explicar um uhum. pouquinho o que acontece, Michoque? Por exemplo, vai ter sensitive no meu curso, vai ter sensitive. E daí essa bioeletricidade, vou falar pro pai da massagem para ele explicar para a gente essa bioeletricidade, o que pode acontecer para a pessoa.
Então, isso é uma coisa que todo mundo tem, tá? A criança tem. Eu faço sensitive nas crianças recém-nascidas, elas adoram, elas têm o reflexo da Kundalini, os reflexos espasmodicantes que os alunos têm, as crianças também têm de qualquer idade. Eu tive uma experiência com uma terapeuta que atuou dentro do Metamorfose durante alguns anos. Infelizmente, ela já é falecida, mas foi uma grande terapeuta, uma pessoa de um coração, de uma magnitude fantástica, que foi a Manisha, né, uma alemã. Morou um tempo em Buenos Aires, depois veio para o Brasil. Conheci ela em São Paulo, né? E ela vivia com uma outra terapeuta também, que também se tornou terapeuta do Metamorfose, a Alopa. Hoje ela vive lá em Natal. E a Lopa tinha uma criança linda, maravilhosa, maravilhosa, que ela cuidava junto com a Manisha. Era filha, o menino era filho da Manisha, mas elas eram mães juntas, as duas, né? Então, o menino já teve o privilégio de viver com três mulheres na casa, né? Então, era um ambiente dentro de um matriarcado, né? A energia era um matriarcado, ele já tinha muito carinho, muita afetividade, mas ele era uma criança com autismo. E a Manisha procurou o Metamorfose, o Tantra, dentro dessa perspectiva de como pode melhorar, né? Como pode melhorar. E ela conheceu o Tantra e eu falei para ela da Sensitive Massagem, eu falei para ela, Manisha, faz a Sensitive nele todo dia, para você ver o espectro de mudanças, de realizações nessa criança. E você sabe que o espectro autista tem uma rejeição a contato, né? Tato. Você sabe, Sim, né? sei. Eu tenho autista na família. Então, eles sofrem de uma síndrome do contato. E ela foi devagarinho, passando, deslizando os dedos assim no braço dele, na cabeça, no rosto. E ele foi sentindo o prazer daquilo que não tem, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, que o Tantra é sexual, não é sexual. O Tantra ele é afeição, né? Ele é um processo de afetividade, de amor ao próximo, que é o ensinamento do Cristo, né? Amai o próximo, amai o vosso semelhante, amai a vós mesmos, amai-vos uns aos outros, né? E não existe o amor sem a afeição, sem a afetividade, isso não existe. E ela foi fazendo a sensitive no começo nas mãos, nos braços, na cabeça. E aí, com o tempo, ele próprio tirava a roupa, se despia, tirava a camisa e fazia assim para ela, apontando para o corpo. Ele estava pedindo a sensitive. E uma criança que já era linda, já era maravilhosa, desabrochou assim, com tantas transformações, com tantas mudanças, né? Então, aí o Daniel falando que conheceu a Manisha, ó. É, É, conviver com a Manisha foi um dos meus presentes, né, que eu agradeço a existência, né? Uma pessoa maravilhosa e foi uma pessoa muito importante na base do meu trabalho, ó. Tanto ela, a Manisha, como a Lopa também, tá? A filha da Alopa também mora com ela lá em Natal. Foi um momento abençoado da expansão do Metamorfose, porque a minha casa, a comuna, era uma sociedade matriarcal. Era governado, era regido por mulheres. Então, a sabedoria atávica das mulheres, né, ela puxa a energia. Os homens me perguntam, Nishok, qual é o segredo assim, de ser reverenciado pelas mulheres? Honra as mulheres, honra o feminino, sacraliza o feminino, não usa as mulheres como objeto de uso, mas de sacralidade, de respeito, de veneração, porque o campo do feminino vai trazer
esse resultado e essa consequência, né? Gente, deu aqui o nosso horário. Tá bom? Gratidão a todos. Gratidão. Ó, a Sagari, ó, isso. A Sagari era a filha da Lopa, né? Bom, amados, a Érica caiu aí, eu não consegui reativar a solicitação dela, não sei porquê, eu não mexo muito bem, não lido muito bem com tecnologia, tá bom? Vou ver se eu salvo aqui essa live maravilhosa. Gratidão aí, tá bom? A presença de vocês, o carinho, a atenção. Tá? A travessia é o trabalho da Érica, que vai acontecer aqui na comuna, se eu não me engano, dia 13, parece, né? 13 a 15 de maio, isso. Tá bom? Aqueles que estiverem interessados, por favor, entrem em contato aqui na comuna com a Carol, nossa produtora. Carol Quesada, entra no Instagram dela, ou entra lá no meu WhatsApp, fala, olha, eu quero participar do Travessia com a Érica e com o Luiz Bisaio. Como é que eu faço? Eu passo o teu contato para a Carol entra em contato. Infelizmente, o nosso site está passando aí por uma revisão, eu estou sem site nesse momento, tá bom? Mas eu acredito que em uma semana a gente deu uma solução aí a esse problema do site. Ó, beijo, beijo, beijo. Tá bom? Gratidão aí pelo carinho de todos. Tá? Tchauzinho. Beijão.